E peço a você também, que está no vídeo, que se inscreva aí no nosso canal, né? Curta aí o vídeo, se caso você gostou, claro, curte aí o vídeo, porque isso mostra para o YouTube que é um vídeo relevante, né? E acaba ajudando na divulgação do Evangelho. Então peço a você também que nos ajude aí na divulgação, na propagação da Palavra de Deus, e que Deus abençoe a sua vida. Boa noite também a você que está em vídeo, que Deus abençoe a sua vida rica e poderosamente. Hoje nós vamos estar meditando um texto na Palavra de Deus, que está em Filipenses, capítulo 3. Se você quiser ficar sentado, porque o texto é um pouco longo, e para termos uma compreensão melhor, não tem problema, ok? Nós vamos estar meditando em o capítulo de Filipenses, capítulo 3, do versículo 12 ao versículo 21. Filipenses, capítulo 3, do versículo 12 ao versículo 21. Para todos encontrarem. Filipenses, capítulo 3, versículo 12 ao versículo 21. Amém, irmãos? Todos encontrarem? Diz assim o texto: não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo o que também foi conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que adiante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais, repetidas vezes, eu vos dizia e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo de sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Amém, irmãos? Oremos. Senhor Deus, Pai querido e amado, louvado seja o teu nome. Senhor, te peço mais uma vez, toma minha vida em tuas mãos, toma o meu intelecto, os meus sentimentos, e que tudo o que venha a ser dito aqui nesta noite, Senhor, venha do teu coração para os nossos corações. Senhor, te pedimos também que esta palavra venha tocar, Senhor, em pessoas, Pai, venha tocar em pontos da nossa vida, e que venha frutificar, ó Pai, para que possamos também abençoar outras pessoas através dessa mesma palavra. Te pedimos também, Santo Deus, para os nossos irmãos que estão no Brasil, no mundo afora, pregando a tua palavra, o teu santo evangelho, ser com os teus filhos, continue dando forças a cada um deles, Senhor, e que em tudo, Santo Pai, o teu evangelho, Senhor, a tua palavra, o seu nome seja glorificado. É o que nós te pedimos e lhe agradecemos, em nome de Jesus. Todos digam amém? Amém, amém, queridos, podeis assentar. Bom, meus irmãos, quando nós olhamos aqui Paulo escrevendo as cartas, essa carta aos Filipenses, sabemos que Paulo estava preso, estava num momento difícil, mas mesmo assim Paulo escreve ali a carta à igreja de Filipe, que estava na Grécia. A igreja estava na Grécia, né? Então, quando Paulo escreve essa carta aos Filipenses, ele nos deixou algumas características necessárias à vida de um cristão. Vejamos aqui quais são essas características para um cristão virtuoso e como Deus quer que nós venhamos a andar. Primeiro, o que chama a atenção
é no verso 13, quando ele fala, o apóstolo Paulo nos diz aqui: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão adiante de mim. Amados, primeira coisa que nós temos que ter em nossa mente, primeira coisa que o cristão tem que colocar em sua mente: deixa o passado no passado. Deixa as coisas de outrora para trás. Paulo lhe fala: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Nós temos que focar no alvo, temos que focar em Cristo Jesus. Ou seja, Deus nos chamou para fazermos a diferença neste mundo, não para ficarmos remoendo as coisas de outrora, mas o Senhor, Ele nos deu uma nova vida. O Senhor mudou o meu e o seu coração, não para ficarmos vivendo de passado, mas que nós venhamos vivenciar o presente e venhamos vivenciar o futuro em Cristo Jesus. Amém, igreja? Se ficarmos olhando para o nosso passado, cogitando das coisas do velho homem, não conseguiremos ir adiante. Amados, Deus tem um plano maravilhoso nas nossas vidas, na sua vida. Ele continua agindo através do Espírito Santo em nossas vidas. O Senhor não me chamou, o Senhor não te chamou à toa. Deus tem um plano para você, e esse plano é contínuo, é uma caminhada, é um prosseguimento. Jesus, Ele vai nos moldando conforme nós vamos andando com Ele, e Ele vai nos impulsionando, nos dando força. Olha o que Jesus diz, precisa abrir não? E lá em Lucas capítulo 9, versículo 62, ele diz assim: mas Jesus lhe respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Se você olhar lá em Lucas 9, os versos anteriores a esse versículo que Jesus estava fechando, Jesus estava ali provando, até o tema da sociedade bíblica é esse: Jesus prova os seus discípulos. Jesus estava provando os seus discípulos, e vários homens chegavam até ele e falavam: Senhor mestre, espera eu enterrar o meu pai, para que eu possa ir atrás do Senhor, ir seguir. Jesus fala para ele: aquele que não deixar pai e mãe por amor de mim, não é digno de mim. O que Jesus está falando com isso? Poxa, mas pastor, Jesus é insensível, vou largar meu pai e minha mãe, eu não dá mais. Não é isso que Jesus estava falando. Jesus estava levantando a urgência da proclamação do reino de Deus. Jesus estava falando para os discípulos, e para nós, aquele que nos chamou, a urgência dessa proclamação. Naquela época, o que estava se passando ali, que o discípulo falou, era o seguinte: deixa eu ficar aqui com meu pai e com a minha mãe até eles morrerem. Depois que eu enterrar eles, eu já cumpri a minha obrigação com eles, eu vou com o Senhor. O que Jesus estava falando é o seguinte: olha, deixa que eu estou cuidando do seu pai e da sua mãe, vem comigo, siga-me, continue anunciando o Evangelho, pregando as boas novas, pregando da minha palavra. É isso que Jesus estava passando, e é isso que Ele passa para nós, irmãos. Nós não podemos ficar parados e travados nas coisas de outrora, nas coisas do passado. Paulo aqui ele fala que nós temos que avançar, deixando essas coisas do passado no passado, e vamos avançando com Cristo, de acordo com aquilo que Ele nos concede. Nem sempre é da forma que planejamos, nem sempre é da forma que desenhamos, mas Ele nos capacita, Ele nos dá força, Ele cuida das coisas que nos preocupam. Ele cuida. Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto. Ele não fala apto de ser meu discípulo, ele fala pior: não é apto do reino de Deus. Porque, irmãos, todo cristão é um discípulo de Cristo. Amém, igreja? Todos nós.
falo aqui algumas vezes, cristianismo não é religião de passividade, de sentar e, né? Jesus, ele sempre está trabalhando na minha vida e na sua vida. Jesus, ele está sempre botando pessoas para que você venha orar, para que você venha pregar o evangelho, para que você venha falar da palavra. E se a pessoa ficar olhando as coisas do passado, você nunca vai se achar. Nós nunca somos dignos, mas nós nunca vamos nos achar suficiente para cumprir aquela tarefa. Nunca. Quando Jesus ele fala, olha, aquele que põe a mão no arado, olha para frente. Depois, se você tiver uma curiosidade, dá um Google, né? Bota o arado da época de Jesus, você vai ver como é que era. Era na frente assim, né? Que um homem ia empurrando um animal, puxando na frente. Ele não tinha que ficar, se ficasse um arado olhando para trás, ia tropeçar, ia cair, o arado ia embora. Então deixa as coisas, irmãos, que muitas das vezes pode estar remoendo o teu coração. Deixa essas coisas lá no passado. Deixa as coisas do mundo que tentam te parar. Muitas das vezes, irmãos, a bênção de Deus não vem sobre a vida do crente porque ele fica remoendo as coisas do passado. Ele fica agarrado nos pecados do passado e Jesus chama: vem, confia em mim, larga tudo, vem anunciar a minha palavra, vem se envolver mais comigo. É isso que Jesus nos chama, irmãos. É isso que Paulo está falando. Paulo abriu mão de tudo, de tudo. Paulo estava preso, podia estar lá resmungando da vida. Meu Deus, vou te escutar lá em Damasco, fiquei cego, tu me curaste, maravilha, glória a Deus, mudou meu coração. Mas onde eu estou agora? Com esse evangelho que é pregado aí fora, irmãos, é o que nós lemos aqui mais abaixo, né? As pessoas, muitos estão achando que Jesus é um gênio da lâmpada, né? Que vai lá e esfrega 3 pedidos. Só que Jesus não é. Eu só acho que Jesus é mais 3 pedidos, né? Vai pedir, né? Não é não, irmãos. Jesus, ele é um Deus pessoal. Ele está conosco o tempo todo. Ele nos ama de uma forma tamanha. Aí Ele quer te abençoar. Ele quer nos abençoar mais e mais. Mas esse não é o cerne da cristão. Esse não é o foco. Não é. Isso é consequência de andar com Ele. Porque Jesus, ele pode te dar sim, como ele pode te dar não. Amém? Eu já recebi vários não. É difícil. Mas Deus é Deus. Eu sei que Ele está fazendo o melhor para a minha vida. Amém, irmãos? Quando Deus te dá um não, Ele está cuidando de você. Ele está sabendo que aquele momento ali, ou aquilo ali não é para você, que aquilo ali vai te estragar, que aquilo ali vai dar, como o pessoal fala aí fora, vai dar um B.O. lá na frente. Então, esquece o passado. Passa a borracha nesse passado e vão para frente. Vão para frente. E nós temos que aí, quando nós passamos a borracha do passado, vem outra situação. Vencemos o passado, nós temos que agora enfrentar o futuro. Olha o que o apóstolo Paulo fala aqui. Ele continua dizendo aqui no versículo 13. Deixa eu pegar o óculos aqui, irmãos. Ele fala aqui no versículo 13: irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Ok? Até aí. Agora ele vai no futuro. E avançando para as que diante de mim estão. Verso 14 agora. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Avançando para as que estão adiante de mim. Amados, Paulo está falando, enfrentando e perseverando como um atleta. Nós
estamos aí, né? Copa do Mundo, né? Há um trajeto para uma seleção chegar a ser campeã, amém? Ali tem que enfrentar ali, né? Esse começo, depois vem as quartas de finais, né? As oitavas de finais, perdão, as quartas de finais, semifinais, e aí vai disputar para ser campeão. Mas eu creio que Paulo até ele usa aqui muito, lá em 1 Coríntios 9, ele fala sobre como se fosse uma maratona. A nossa caminhada cristã, irmãos, é como se fosse uma maratona. Vamos comigo lá em 1 Coríntios capítulo 9. Deixa marcado aí, tá? Em Filipenses. 1 Coríntios capítulo 9. Deixa eu marcar aqui. É mais fácil eu voltar. Só voltar um pouco de sua Bíblia aí. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 23. Coríntios capítulo 9, verso 23 ao verso 27. Olha o que o apóstolo Paulo fala: tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não se meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. O que o apóstolo Paulo está falando? Ele está falando de um prosseguir. Mas o que nós lemos aqui é um prosseguir fácil, irmãos? Não. É um prosseguir de uma doutrina, é um prosseguir de esmurrar o corpo, aquele que esmurra o corpo, ou seja, de sofrer, de se privar, de andar de acordo com a palavra de Deus. Mas esmurro o meu corpo e reduzo a escravidão. Que escravidão é essa? Se Cristo me libertou. O que Paulo está falando aqui, irmãos? A escravidão é amor, irmãos. Nós fomos comprados pelo sangue de Cristo. Amém? Então eu não pertenço mais a mim. Amém, igreja? Nós não pertencemos mais a nós. Jesus pagou o preço. Ele pagou o preço por nossas vidas. E muito alto. Muito alto. Então Jesus ele tem o direito de nos pedir o que ele quiser. Amém, igreja? Isso é, aqueles que querem morar nos céus. Aqueles, como Paulo fala, que são cidadãos do reino de Deus. Então, amados, o que o Senhor nos pede é para que nós venhamos andar, correr essa corrida, nos preparar, lendo a palavra, ouvindo a palavra, participando dos cultos, sendo igreja, levando outros aos pés de Cristo, assim como o Evangelho chegou a nós. O Evangelho é lindo, irmãos. Jesus, ele usa uma pessoa para que a palavra chegue aos nossos corações. Amém? E ele nos chama. Olha, agora que vocês já estão prontos, o Espírito Santo habita em vocês. Agora, olha, ide e pregar o Evangelho a todos. Esse ide é para todos nós. É o futuro. É olhar para frente. É continuar a corrida. É continuar a maratona. Se vier um padre doido irlandês, igual fez com o brasileiro, deixa ele passar. Lembram disso, irmãos? Coitado do misericórdia. Lembram disso, não? Teve um padre lá que foi fazer um protesto lá, tanto protesto para fazer, né? E às vezes esses impropérios da vida vêm os desafios.
O diabo, ele quer a todo momento te tirar dessa corrida. Ele não quer que você venha ganhar o prêmio da soberana vocação que Deus te chamou, me chamou, nos chamou, irmãos. Jesus, ele fala, venham a mim. Mas Jesus também fala, permaneçam em mim. Permaneçam em mim. Um dia desse eu vi uma ilustração e o pastor Lário estava falando dessa ilustração. Ele falou o seguinte, achei bem legal o que ele falou dessa ilustração do permaneça em mim. Imagina, está no rio, está ali o peixe no rio, ok? Jesus é o rio, vamos imaginar assim, e nós somos o peixe. E aí de repente você começa a querer pular fora do rio, e aí você pula tão alto, achando, né, que todos vão te ver, você cheio de glamour, e aí você cai longe da margem, e aí você já não consegue mais voltar para o rio. E o peixe fora d'água, o que acontece, irmãos? Ele morre. Aí só uma ação divina. Vou botar esse peixe para dentro d'água de novo. Então, amados, continuem, permaneçam no rio, que é Cristo Jesus. Continuem essa jornada, que não é fácil, mas é uma jornada que nos leva à vida eterna. É uma jornada que nós temos um futuro garantido. Para o cristão, irmãos, para todo mundo a morte é certa. Amém? O pessoal até fala de um ditado, a única certeza que nós temos é que um dia vamos morrer. Né? A não ser que Jesus voltar antes. Né? Mas o que a gente sabe é que um dia isso vai acontecer. Mas o cristão não sabe para onde vai. Amém, igreja? E aí entra outro termo, outro ponto que Paulo nos fala, que nós temos que nos preparar, que é ter a nossa identidade celestial. Olha o que ele fala aqui no verso 20. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Mas a nossa pátria está nos céus. Amados, nós não somos desse mundo, mais desse mundo. Nós vivemos nele, mas nós não somos dele. Amém? O Senhor Jesus, quando ele morreu e ressuscitou, ele nos deu uma nova vida, nos deu uma nova pátria, que é a pátria celestial. E nós temos que andar como cidadãos dessa pátria. Nós temos que correr neste mundo como cidadãos dessa pátria. Nós temos que ter orgulho, no bom sentido, bom orgulho, né? De nos orgulhar, melhor dizendo, de nos orgulhar dessa pátria celestial. Eu sou cristão. Eu não vivo mais, eu vivo no mundo, mas o mundo não vive em mim. Entra o esmurrar que Paulo fala, irmãos. Entra o mortificar a carne. E toda vez que nós mortificamos a nossa carne, sabe o que acontece? O seu espírito é vivificado. A sua sensibilidade com o Espírito Santo é aumentada. E cada vez mais você está ali mais sensível à voz de Deus. Cada vez mais você consegue ouvir a voz do nosso general, que é Cristo Jesus. Cada vez mais, irmãos, você entende que você pertence à pátria celestial.
e que nada e ninguém pode te separar, pode te tirar dessa pátria, nem a morte, nem a altura, nem a profundidade, nem as riquezas, nada. O apóstolo Paulo fala na sua carta de Romanos, nada. Em Efésios capítulo 2, versículo 6, olha o que o apóstolo Paulo escreve, a carta aos Efésios, ele diz o seguinte: juntamente com ele nos ressuscitou e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. O que ele está falando? Olha como Jesus ressuscitou, meus irmãos, e ele nos ressuscitou com ele no mundo espiritual e nos fez assentar nas regiões celestiais através do direito em Cristo Jesus. É nele e por ele. Colossenses capítulo 3, versículo 1 e versículo 2 diz o seguinte: portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto, e não nas que são daqui da terra. Olha que Paulo coloca aqui, dizendo, olha, portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo. Amados, se nós, aqueles que foram ressuscitados juntamente com Cristo, têm dentro de si o buscar as coisas do alto. Por mais que possam ter errado, por mais que possam ter falhado, por mais que possam ter acontecido algo, mas aquilo fica dentro do teu coração. Você precisa se acertar com Deus. Você precisa pedir perdão. Essa voz do Espírito Santo, ela fica dentro daqueles que são salvos, daqueles que foram ressuscitados em Cristo Jesus. Aquele que é salvo por Cristo Jesus não fica, pode passar um momento de raiva, um momento de apatia, um momento que não é também do desejo de Deus, mas é um momento. Mas dentro de si tem o desejo de buscar Deus, de voltar para Deus, de voltar para a corrida, de voltar para a maratona da vida em Cristo Jesus. E ele diz: busquem as coisas do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos, quando ele fala sobre a ansiedade da vida, ele fala o seguinte, que nós não devemos ajuntar tesouros na terra, aonde a traça e a ferrugem corrói, mas nós devemos ajuntar tesouros nas regiões celestiais. Como é que é isso, pastor? Como é que eu vou ajuntar dinheiro nas regiões celestiais, tesouro nas regiões celestiais? Como? Pregando o Evangelho, compartilhando o que Cristo fez na tua vida, buscando a Deus em oração, orando pelas pessoas, pedindo a Deus a conversão da pessoa que muitas das vezes o Espírito Santo traz nas suas orações, orando. Irmãos, a oração é fundamental para o cristão, é fundamental. Quando nós fazemos todas essas coisas, irmãos, quando amamos o próximo, quando somos piedosos, nós estamos ajuntando tesouros no céu. Não que a sua salvação dependa das obras, não é isso, mas as obras é um reflexo da sua salvação. Amém? As obras que nós fazemos é um reflexo da nossa salvação. Quando nós nos compadecemos uns dos outros,
quando nós oramos, quando nós não nos indignamos com as injustiças. Muitas das vezes não podemos fazer nada no sentido físico, mas nós podemos fazer sim no sentido espiritual. E com isso nós ajuntamos tesouros dos céus. E ele aqui continua: pense nas coisas lá do alto e não nas que são daqui da terra. Amados, imagina quantos problemas nós evitaríamos se os nossos pensamentos estivessem nas coisas do alto, na maioria do tempo. Quantas suposições que vieram à nossa mente não aconteceram e que nós gastamos lá os nossos neurônios. Já aconteceu isso com os irmãos, só comigo. Amém? Nós falamos, e agora como é que vai? Olha, esse negócio não vai dar certo. Né? A gente já começa a ficar aqui lá. Aí depois tu vê, Deus move a situação tal. Aí eu fico com aquela minha cara de tacho. Né? Assim, Senhor, que bom que tu és soberano. Mas aí vem uma lição, né? É como se Deus estivesse falando assim: André, meu filho, deixa comigo, continua buscando as coisas do alto, não fica queimando os teus neurônios, vai queimar os neurônios buscando as coisas do alto. E é isso, irmãos. Quando nós fazemos isso, nós temos fôlego nessa caminhada, nós enfrentamos o futuro, nós somos cidadãos do reino dos céus. Isso é um privilégio que muitas das vezes nós não usufruímos dessa identidade celestial. Olha quão privilegiado nós somos, irmãos. Deus se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça, bondade e amor. Se entregou na cruz por nós, pagou o preço, a dívida que nós devíamos, ressuscitou ao terceiro dia, nos dando vida e carimbando o nosso passaporte para estarmos com Ele nos céus para toda a eternidade. Que privilégio! E nos despertou, porque nem todos serão despertados para esse amor. João 3,16, vamos lá. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. É para todos? Não. É para todo aquele que nele crê. Agora quem crê e quem não crê, isso aí já é o Espírito Santo. É uma obra de Deus. Amém? Então, se todos fossem salvos, porque estaríamos aqui anunciando o plano da salvação? Todo mundo ia ser salvo? Mas não. É para todo aquele que nele crê. Por isso é importante pregar o Evangelho. É o Espírito Santo que nos desperta. Quantas pessoas você conhece no seu convívio? Eu já estou saindo aqui do foco. Mas quantas pessoas você conhece no seu convívio que não creem em Cristo, querem andar do seu jeito de qualquer forma? Outras que até, infelizmente, morreram sem sabermos da prova da fé dessa pessoa, né? Então, amados, nós somos privilegiados. Andemos de acordo com a nossa posição nos céus, como cidadão dos céus. Deus nos chamou para proclamar e falar do reino dele. Outro ponto que Paulo fala é que nós temos que viver na perspectiva do retorno do nosso Senhor. Verso 20 aqui, ele fala: pois nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos
o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Onde nós aguardamos quem, irmãos? O Salvador, Jesus Cristo. De onde esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo? Qual é a sua expectativa para esse irmão? Quando o Paulo está falando aqui, irmãos, de Salvador, ele não está querendo dizer que Jesus vai fazer uma outra obra para salvar outras pessoas. Não. A obra de Cristo já foi suficiente na cruz. Ele está falando da salvação no sentido da sua segunda vinda. Amém? Nós estamos aguardando o nosso Salvador. Ele já nos salvou, mas o nosso Salvador vai estar retornando. E qual é a expectativa que está no seu coração para esse retorno? Qual é a expectativa que está no coração da igreja para esse encontro? Nós temos que estar com nossos corações, irmãos, desejosos. Temos que ter essa perspectiva. Por isso, temos que estar em oração em todo momento. Nós temos que estar desejosos da volta de Cristo, assim como o apóstolo Paulo estava lá em Pátimos, falando: Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 7, diz assim: de maneira que não lhes falte nenhum dom, enquanto aguardam a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha o preparo, olha o caminhar. Quando ele fala de maneira que não lhe falte nenhum dom, Deus lhe deu dom, irmãos. Deus me deu dons, nos deu dons. Só que muitas das vezes, algum dos dons ainda não foi manifesto, ou você já tem alguns que foi manifesto, mas tem outros que não foi manifesto, porque temos que ter esse andar, essa plenitude com o Espírito, e o Senhor ele vai manifestando os dons na sua vida, vai usando a sua vida, vai usando as nossas vidas. Isso fala de plenitude, de maneira que não lhes falte nenhum dom. Então é uma busca, é estar com Deus, é buscar a Deus, é se identificar com esse reino celeste, saber que nós não somos deste mundo, que nós devemos odiar as coisas deste mundo, odiar no sentido de repelir aquilo, das coisas, claro que eu falo, né, irmãos, que não são lícitas biblicamente, amém? É isso que eu estou falando, as coisas que não são lícitas biblicamente, mas aquilo que é o fruto do Espírito, aquilo que Deus nos der, claro, temos que ser gratos ao Senhor. Em Hebreus capítulo 9, versículo 28, o escritor aos Hebreus diz o seguinte: assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez por todas para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez para tirar os pecados, não para tirar pecados, mas para salvar aqueles que esperam por Ele. Lembram lá Apocalipse? A situação como é que vai ficar difícil na grande tribulação, né? Então Jesus vem salvar, tirar desse momento. Ele já salvou, mas ele vem no sentido aqui que ele está falando em Hebreus, de salvar daquela perseguição, não que não vamos passar, né, irmãos? Se nós formos, eu creio, né, a nossa igreja também, nós pensamos de uma forma que chama de amilenista. O reino de Deus já foi inaugurado. Eu não creio em arrebatamento secreto. Jesus vai vir, vai levar a igreja e nós vamos ficar. Não, se nós formos a geração da tribulação, nós passaremos pela grande tribulação. Depois eu até posso trazer uma mensagem falando sobre isso, porque historicamente a igreja nunca foi livrada de perseguições. E esse pensamento aí, aonde vai haver um arrebatamento secreto, isso é coisa de 200 anos, e que é muito aceito, mas é muito difundido, né? E principalmente em Hollywood, né? Que para fazer filme, maravilhoso, e pessoal, ninguém quer passar por sofrimento, claro, né? Porque deseja sofrer, mas isso agrada o ego do homem. Mas na verdade o que a Bíblia fala é que
O reino de Deus, os 1000 anos, isso é literal, isso é figurado quando João fala. E o reino de Deus foi inaugurado com o rei. O reino veio. E outra, você tem um arrebatamento secreto, então são 3 arrebatamentos? Não, são 3 vindas de Jesus. Aquele veio, aquele vai enviar a igreja arrebatar secretamente, e depois vai vir de novo. Não, Jesus, quando ele vier, já vem para resolver a situação toda. E se nós formos essa geração, vamos encontrar com eles nos céus. Aí sim, nós vamos estar com eles nos céus, já vamos vir descendo. Então é esse. Por isso, irmãos, uma das coisas que nós temos que gloriar a Deus, por Ele ter despertado o nosso coração, por Ele que nos dá força, irmãos. Se nós estamos hoje aqui, é porque o Espírito Santo te trouxe, é porque o Espírito Santo te deu força. Assim como os nossos irmãos, estamos falando de perseguição, mas antes de entrar no último tópico aqui, assim como os nossos irmãos, na época da perseguição com Nero, né? Quem deu força aos nossos irmãos para estar naquela arena? Os leões vindo, e eles sendo devorados, e eles louvando a Deus. Quem deu forças a eles? De onde veio essa força? O Espírito Santo, irmãos. O Espírito Santo que deu forças a eles. O Espírito Santo que de alguma forma moveu ali e mostrou para eles. Então, amados, toda a história, a igreja, até hoje, os nossos irmãos aí, né, nos países que sofrem perseguições, por que nós vamos ser, assim, estou falando no sentido do arrebatamento, porque a Bíblia não fala sobre isso, mas é um assunto para entrar mais a profundo, senão eu vou fugir do que eu quero falar, apesar de estar dentro, né? Nossa pátria celestial, nós temos que ter essa expectativa da volta do nosso Senhor. Ele vai voltar para buscar a sua igreja, Ele vai voltar para me buscar, Ele vai voltar para te buscar, e Ele nos dá força. Não esqueça que o nosso Deus é um Deus sobrenatural, irmãos. Amém? É o Deus que dá força a um jovem como Sansão, como Davi. Aquela força natural? Não. A Bíblia fala: o Espírito Santo é poderoso. Então, irmãos, é Deus. Fiquem tranquilos. Pensamento aonde? Nos céus. É nos céus. E o último ponto que nós vemos aqui desse sermão, irmãos, é preciso estar apoiado, firmado nessa promessa gloriosa. Nessa promessa gloriosa. Olha o que diz aqui o verso 21 de Filipenses, capítulo 3. Diz o seguinte: o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Portanto, meus irmãos amados, é muito saudosos minha alegria e coroa, assim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Firmes. Aqui, Paulo ele fala que transformará o nosso corpo de humilhação para ser conforme o seu corpo glorioso. Amados, nós teremos um corpo livre da ação do pecado, livre das doenças, livre das angústias, um corpo ressurreto, um corpo perfeito. Amados, quando nós olhamos, quando Jesus ressuscitou, você vê ali que Jesus está num corpo físico, mas ao mesmo tempo espiritual. Amém? Jesus ele aparece num lugar, daqui a pouco ele vai lá e aparece em outro. Não é assim? Como isso? É esse corpo
que nós vamos receber, irmãos. É dessa forma que Deus vai mudar e muda as nossas vidas. Nós vamos poder viajar a uma velocidade assim, creio eu. Uma vez eu estava vendo um filme chamado Lucy, e o filme conta de uma, até com aquela Scarlett Johansson, o filme conta, filme de ação, né? Ele conta a história de uma moça que estava foi capturada por uma máfia chinesa, e ela foi obrigada a contrabandear droga sintética. Só que essa droga, o que ela fazia? Ela fazia o cérebro, como absorvia o cérebro, chegar a 100% da sua capacidade. E aí chegava um momento que ela conseguia estar num lugar e depois estar no outro. Eu falei, rapaz, olha aí, né? E aí a gente parou para pensar, será que Adão, lá no Éden, não tinha esse... Porque a mente de Adão era 100%. Antes do pecado, né? Pelo amor de Deus, o pecado já era. Aí, uns dizem aí que é 10%. Que é 10% que a gente usa. Mas você imagina Adão, irmãos, dá nome a todos os animais, plantas. Que mente é essa? Que precisa de, né, para o homem catalogar isso tudo, e não catalogamos tudo. Né? Precisa de computadores aí, muito avançados, memórias, né? Haja nuvem aí, né? Você imagina a mente de um homem. Então imagina o corpo que nós vamos ter. Quando Jesus voltar, imagina o que nós vamos poder fazer. Imagina a comunhão que nós vamos ter. Os nossos amados que partiram e já estão na glória com o Senhor. Então assim, o reino de Deus, irmãos, ele é de uma Deus nos deu um benefício, uma bênção tamanha. Por isso que eu falo, há um milagre que nós recebemos, que é a salvação em Cristo Jesus. O resto é consequência. As outras bênçãos que você recebe, que nós recebemos aqui nesta terra, amados, são porque Deus nos ama e Ele vai nos abençoando, Ele vai nos dando força para ir dia após dia. Ele sabe o que é necessário para a sua vida. Continue andando com Cristo, continue buscando a Cristo, continue se orgulhando de ser um cidadão dos céus, de ser um cristão, uma cristã. Lá fora eles não sabem o que você tem. A luz, irmãos, incomoda as trevas. Nós vamos sempre incomodar aqueles que não são de Cristo, por mais que você não faça nada. Mas tem aqueles que estão lá fora, que são de Cristo, que ainda não conhecem. Por isso que é necessário falarmos do amor de Deus, por isso que é necessário pregarmos, por isso que é necessário orarmos. Para encerrarmos, eu queria ler uma carta do apóstolo Paulo. Vamos encerrar com o apóstolo Paulo nos falando nessa noite, através de sua carta, em 1 Coríntios capítulo 15. Queria que todos pudessem abrir suas Bíblias lá. 1 Coríntios capítulo 15. Coríntios capítulo 15, versículo 43. Olha o que Paulo fala, nós vamos até o 58. Ele diz o seguinte, verso 43: semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder.
semeia-se no corpo natural e ressuscita no corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, espírito vivificante. Está falando desse último Adão, do nosso Senhor Jesus Cristo, amém, irmãos? Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno, e o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim, como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Verso 50. Isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, no momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Amados, olha o que quando Paulo fala, ele está falando dos mortos. Ele falou: a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Aí ele vem para o presente: e nós seremos transformados, né? Ele está falando: nós seremos transformados. Ou seja, se acontecesse agora, os mortos iriam, e logo em seguida seremos transformados e iríamos estar juntos, ok? Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Ou seja, o vosso trabalho não é à toa. Paulo ele fala: sede firmes, abundantes, inabaláveis, porque o vosso trabalho. O apóstolo Paulo, a morte foi tragada pela vida. Jesus, naquela cruz, ele levou sobre si o castigo que nos traz a paz, como diz o profeta Isaías no seu capítulo 53. Ele levou sobre si, em Cristo Jesus, irmãos. Em Cristo Jesus, nós recebemos a vida. Amém, queridos? Nós somos, Deus teve tanta misericórdia e amor, irmãos, por cada um de nós, que nos deu a vida eterna. Por isso Paulo fala: continue sendo inabaláveis, continue sendo imbatíveis, continue sendo abundantes na obra do Senhor. Porque tudo que cada um de nós, cada um de vocês, irmãos, tem feito pela obra do Senhor, não é em vão. Não é em vão. Quando Paulo ele escreve a carta, se vocês repararam, ele fala para aquela igreja, quando vai entrando logo no Filipenses capítulo 4, ele fala: minha coroa. Ele chama aqueles irmãos de coroa. Coroa por quê, irmãos? Coroa da vida. Cada um de nós, cada um de vocês tem a coroa da vida em Cristo Jesus.
Por isso que devemos buscar andar com todas essas características que o apóstolo Paulo nos fala aqui no Filipenses capítulo 3. Devemos olhar para frente, deixar as coisas do passado lá no passado. Devemos enfrentar o futuro em Cristo Jesus, crendo que o Senhor Jesus está cuidando do nosso futuro, já preparou tudo lá na frente. Nos identificando e reconhecendo que somos cidadãos dos céus, proclamando o ano aceitável do Senhor, pregando o Evangelho, irmãos. E o Senhor nos dá a sua paz, a sua graça. Amém, igreja? Oremos e agradecemos ao Senhor. Senhor, Pai querido e amado, louvado seja o teu nome, gratos somos por essa maravilhosa graça, por essa maravilhosa redenção que já chegou às nossas vidas, Senhor. Senhor, nós te pedimos perdão, muitas das vezes pelas nossas falhas, muitas das vezes por ficarmos olhando para o passado, Senhor, muitas das vezes, Senhor, por nos preocupar com o futuro. Senhor, toma cada um aqui em tuas mãos, que em todos os momentos venhamos entregar tudo em tuas mãos, e que os nossos olhos, Senhor, estejam postos nas regiões celestes, que nós venhamos estar, Senhor, preocupados, não com as coisas terrenas, mas preocupados, Senhor, em agradar a Ti, agradar o Teu coração, em, Pai, fazer as coisas para o Teu reino, porque sabemos, Senhor, que as demais coisas, como o Senhor diz lá em Mateus 6,33, buscai em primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Oh Senhor, nós cremos nisso, nós cremos no Teu poder, e colocamos tudo em Tuas mãos, ó Deus, e te pedimos, Senhor, continue firmando, continue nos tornando inabaláveis na Tua obra, continue, Senhor, nos fazendo abundantes na Tua obra, Senhor. Nós dependemos de Ti, Santo Espírito de Deus, nós precisamos de Ti em todo momento, Senhor. Continue conosco, abençoe, Senhor, essa semana, aonde colocarmos a planta dos pés, a palma das mãos, que o Senhor venha abençoar. Senhor, aqueles amados que precisam de um milagre nessa semana, vai providenciar esse milagre, em nome de Jesus nós te pedimos, pois a nossa esperança está em Ti. Te agradecemos, Pai, por tudo, te agradecemos pelo Teu cuidado e pelo Teu carinho, em nome de Jesus. Toda a igreja diga amém? Amém, graças a Deus. Que Deus os abençoe, meus irmãos, em nome de Jesus, cidadãos do reino celeste. Amém, queridos? Deus abençoe a todos.